Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando esta pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Vocês, porém, não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês, está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se depositavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, mas morrerão nos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Acaso pensam em se suicidar? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Ele, porém, continuou: Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque, se não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Quem é você? Perguntaram. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. No entanto, aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza,
pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Jesus disse: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que, se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que Abraão, o nosso pai? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.